Olá pessoal, então sejam bem-vindos ao módulo de terapias meditativas orientais. Sou o professor Gustavo Kufel Barreira, eu sou graduado em Filosofia, licenciatura, tenho mestrado em Ciências das Religiões aqui na UFPB, uma pesquisa sobre a história da meditação nas tradições do Yoga e do Budismo. Os objetivos dessa disciplina nós vamos ter como objetivo geral contemplar a história milenar das tradições de meditação que surgiram na Índia, bem como as suas técnicas e filosofia. Então, pessoal, é assim, a gente, quando vai falar de meditação, a gente tem muita coisa hoje em dia por aí, tem muita coisa que não tem fundamento em parte alguma, coisa inventada, coisas sem responsabilidade. Então, aonde a gente pode recorrer para a gente ter algum fundamento e para ter coisas mais sólidas para trabalhar com meditação, né? Então, a gente recorre nessa disciplina, nós vamos olhar nas tradições milenares que vieram da Índia, como a tradição do yoga e a tradição do budismo, principalmente. Então, a gente vai perguntar a essas tradições como que é a meditação, qual que é o objetivo, como que se faz, para que serve. E a partir daí a gente vai ter um respaldo teórico e prático para poder avaliar as meditações que a gente encontra por aí e ter algum critério para pensar, né? E também, para se a gente quiser desenvolver algum trabalho com isso, a gente tem essa fundamentação. Então, os nossos objetivos específicos: compreender sobre a tradição do yoga, sua origem e filosofia. O yoga é uma coisa muito vasta, muito antiga e a gente vai olhar isso no detalhe. Estudar sobre o budismo, sua história e sua filosofia. Então, o budismo é uma tradição que surge no meio da tradição do yoga. A tradição do yoga é muito mais antiga. A gente tem mais ou menos aí 4, 5 mil anos de tradição do yoga, enquanto a gente tem 2.500 anos de tradição do budismo. Item 3. Analisar as diferentes formas de meditação nas tradições do yoga e do budismo. Então, com tantos milhares de anos, a meditação ela é revisitada, reformulada, né, sua essência é discutida e a gente vai ver isso. Número 4. Refletir sobre as práticas de meditação nos dias de hoje. Então, nas últimas aulas eu vou falar sobre... e no mundo de hoje, né, a meditação ainda funciona? Como é que é isso? A pessoa precisa ser vegetariana e morar numa caverna, ou ser um monge num templo, ou isso dá certo na nossa vida em meio ao capitalismo, em meio à vida de hoje, né, acelerada. E vamos refletir sobre a ação no mundo e sobre a meditação nos dias de hoje. Então, vou passar rapidamente agora sobre cada uma das aulas que a gente vai ver. Então, na primeira aula, nós vamos ver os fundamentos históricos e filosóficos da meditação. Ali a gente vai ver termos em sânscrito, vamos ver os princípios fundamentais da meditação e estabelecer as principais direções do nosso estudo. Na aula número 2, nós vamos ver agora mais detalhadamente como que era essa cultura, né, 3.000 anos atrás lá na Índia, como que era isso e da onde que veio a meditação, como que ela era entendida lá nesses primórdios. E na Katha Upanishad, parte 2, a Katha Upanishad é um texto que tem mais ou menos aí 2.700, 3.000 anos. Né? Um texto em sânscrito que a gente vai analisar esse texto e vai ver o que esse texto fala sobre meditação. Na aula número 3, nós vamos pegar o texto clássico do Yoga Sutra de Patanjali. Todas as formas de yoga do mundo, elas
reconhecem nessa escritura, né, o principal texto do yoga, como se a gente pudesse dizer a Bíblia do yoga. Então a gente vai ver o que esse texto fala sobre a meditação, na aula número 3. Na aula 4, nós começamos a estudar o budismo, primeiramente com o budismo clássico, ou seja, o budismo lá na antiguidade, 500 anos antes de Cristo, o Buda histórico, o que ele disse, como ele ensinou a meditação. Essa é a parte 2 da aula. Então, a meditação no budismo clássico. Aí a gente vai pegar textos dessa época, né? Textos antiquíssimos, e a gente vai ver o que está escrito lá sobre a meditação. Na aula número 5, nós andamos no tempo, vamos lá para o século 8 depois de Cristo, né, onde o budismo chega no país do Tibete. Então lá o budismo se fundiu com a cultura tibetana e gerou uma das culturas mais proeminentes de budismo e meditação no mundo hoje, que mais cresce e influencia pessoas no mundo. Então a gente vai ver a meditação no budismo tibetano, que as técnicas de meditação do budismo tibetano elas podem ser divididas entre as meditações de silêncio, ou shamatha, e a parte 2 da aula, as meditações com sabedoria, ou vipassana. E em nossa última aula, a aula número 6, nós vamos ver sobre a psicologia budista, na parte 1, ou seja, o que é a mente, como que a mente funciona, como que a gente pode entender o comportamento humano e se beneficiar da filosofia budista na nossa prática cotidiana. E na parte 2, nós vamos ver sobre a meditação e a ação no mundo, ou seja, funciona a meditação nos dias de hoje? O que precisa para funcionar? Como que eu posso trabalhar com meditação? Então a gente vai ver grandes mestres, né? Um deles ainda está vivo, o outro já faleceu, e a gente vai ver como foi a vida deles e que tipo de trabalho eles fizeram com a meditação, como que eles levam isso para as pessoas e se isso deu certo ou se não deu. Então vejo vocês lá na aula e bons estudos. Aqui fica toda a bibliografia que eu utilizei nessas aulas, vocês podem ver. Então tenham bons estudos e nos vemos em breve. Um grande abraço.